boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, e hoje, quinta-feira, é dia do Gente do MPD, que fala, desculpe, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa nossa conversa de hoje, para análise, para o debate dos temas aqui propostos, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Boa tarde. Tudo bom, Mauro? Um prazer e uma alegria estar aqui participando mais uma vez do programa, nessa nossa jornada de diálogo, de democracia. Uma alegria também estar aqui com os convidados, a quem eu saúdo, e ao público que nos acompanha. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença. Procurador Liviano também com a gente. Neívia Justa, jornalista, influenciadora digital. Tudo bem? Boa tarde. Como é que você está, Neívia? Boa tarde, Mauro. Estou tudo bem nessa semana do Dia Internacional da Mulher. É um prazer estar aqui com vocês, representando as mulheres na companhia desses homens todos, grandes aliados nossos. Obrigado pela presença. Também com a gente para essa nossa jornada, Lincoln Farias, gerente de integridade e risco da Prudenge, é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O Lincoln é especialista em administração pública e mestre em estudos anticorrupção pela Academia Internacional Anticorrupção de Viena, na Áustria. Tudo bem, Lincoln? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui discutindo com vocês. São profissionais fantásticos e espero que tenhamos um excelente debate, uma ótima conversa. Obrigado pela presença. E Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, doutor Gonzalo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos companheiros e companheiras aqui da bancada. E cumprimento também os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. 12:03, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto desta tarde. Em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse estudo foi publicado agora na segunda-feira. Os dados divulgados, justamente nessa Semana da Mulher, mostram que houve 56.098 estupros, incluindo de vulneráveis do gênero feminino, e 1.319 feminicídios em todo o país no ano passado. A Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse o seguinte sobre esse estudo, sobre esses dados, que, segundo ela, apontam para a urgência de implementação de políticas públicas de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no país. Neívia, eu começo com você sobre esse tema. Temos políticas públicas de diversas frentes aí para o enfrentamento e claro que muita coisa tem que ser feita, mas porque até aqui a gente não tem conseguido dar conta deste problema e que saltam aos olhos aqui na Semana da Mulher, na Semana do Dia Internacional da Mulher, a partir desses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mauro, esses dados eles não melhoram há muito tempo e com a pandemia eles pioraram. Então, a gente teve um aumento da violência doméstica nos últimos 2 anos, muito em função das mulheres terem que vir para dentro de casa, muitas vezes terem que abrir mão de sua fonte de renda, dos seus trabalhos. De 2020 para 2021, nós representávamos em 2020 50% da força de trabalho formal do Brasil e em 2021 nós representávamos 45,8%. Então, veja a quantidade de mulheres que foram obrigadas a sair dos seus trabalhos e voltar para dentro de casa e ter que conciliar todo o trabalho doméstico com a educação dos filhos e se tornaram reféns
dos seus algozes, porque não tinham nem a quem recorrer, não tinham nem a quem pedir ajuda, as delegacias das mulheres estavam fechadas, você não podia sair de casa, então isso foi um grande agravante em relação aos índices de feminicídio, de estupro. E tem uma coisa que sempre me dói muito, eu como mãe de 2 adolescentes, é que se você esmiuçar esse dado, uma boa parte desses estupros são cometidos contra meninas de até 13 anos. Então, a gente tem uma questão cultural. Quando muito se fala sobre o machismo estrutural brasileiro, a gente tem uma resistência grande, muitas vezes, por parte de uma parcela dos homens de falar sobre isso, ou de atribuir isso a um comportamento de um homem de classe social mais baixa, que não teve educação, o que não é verdade. Esses números, eles mostram que esse é um comportamento que acontece em todas as camadas da sociedade. E eu sempre trago, nos estudos que eu venho fazendo há bastante tempo sobre isso, que essa questão cultural, ela é muito recente ainda, gente. Há 60 anos, até 1962, nós, mulheres casadas, éramos consideradas incapazes e precisávamos da autorização dos nossos maridos para ter conta em banco, para trabalhar e para viajar. Ou seja, nós deixávamos de ser propriedade dos nossos pais quando casávamos e passávamos a ser propriedades dos nossos maridos. E isso mostra muito desse sentimento de posse, que é a origem do feminicídio, é a origem da violência contra as mulheres. Então, a gente e tem um outro dado, que assim, a esposa supostamente é a mulher da vida privada. Nós não fomos educadas para a vida pública. A mulher da vida pública é a prostituta. Então, a gente tem um grande trabalho de transformação cultural que, como eu sempre digo, começa em casa, na maneira como a gente está educando as nossas crianças. Que a gente eduque nossas meninas e nossos meninos para terem respeito uns pelos outros. Então, para começar a nossa conversa, eu acho que trazer um pouco mais de contexto é sempre bom. Procurador Oliviano, essa transformação cultural que, na avaliação da Neivia, começa dentro de casa, é uma das ferramentas possíveis. E que outras ferramentas nós poderíamos ter para a derrubada dessa cultura? Políticas a gente tem de acolhimento, de prevenção, de enfrentamento à violência contra a mulher, contra as meninas, mas não tem sido o suficiente. Qual é o esforço extra, o esforço plus, o a mais aí que a gente precisa? Bom, primeiro quero cumprimentar a Neivia pelas palavras muito bem colocadas, muito sensatas, muito lúcidas, com as quais eu concordo. Quero, inclusive, acrescentar que, além da idade, esses números chocantes em relação ao número de estupros, aos números da violência, não só as jovens meninas, mas também esses crimes acontecem dentro de casa. As violações são cometidas por pessoas que se prevalecem das relações domésticas, né? Muitas vezes é o pai, muitas vezes é o padrasto, é um parente, é alguém muito próximo, né? Então, tudo isso que a Neivia colocou é muito apropriado e é realmente um problema cultural, e mudanças culturais elas vão se transformando ao longo das gerações. Não é num estalo de dedos. E nós temos tido muita dificuldade em promover essa transformação, que passa, sim, pela educação, pela conscientização em relação a esses valores, em relação ao respeito necessário. E, além disso, eu penso que é extremamente importante que se assegure espaço político para a mulher. Recentemente, nós celebramos 90 anos da conquista do direito de voto da mulher. 90 anos, 1932, nós conquistamos este importante marco do direito do voto da mulher. Mas foram necessários quase 50 anos, Mauro e companheiros de bancada, para que a primeira mulher, Eunice Miquiles, chegasse ao Senado no Brasil, em 1979.
E de lá para cá, passados outros 50, apenas 16% do Senado é ocupado por mulheres. Na Câmara, são 15%. Né? Então, eu quero acrescentar o que a Neivia disse, que é necessário, já que os partidos políticos não cumprem o seu papel de promover uma mediação equilibrada do poder, essa questão de número de legendas, isso não é respeitado, porque há os laranjais, há as fraudes, o uso criminoso, as coisas não são feitas como deveriam. Eu defendo, para começo de conversa, 30% das cadeiras reservadas para as mulheres no parlamento, para que nós possamos ter transformações efetivas em matéria de políticas públicas. Né? Isso é extremamente grave, realmente é cultural. Vejam um outro caso, que já tem gente que esqueceu, mas eu não me esqueço, do jogador Robinho. O caso não ocorreu aqui, mas vejam, julgado em última instância na Itália, inclusive obrigado a indenizar a vítima, não comparece, não se posiciona no sentido de indenizá-la, não reconhece a sua responsabilidade, fica intocado na sua casa ali, finge que a coisa não é com ele, esperando o império da impunidade, né? Esperando que prevaleça a impunidade. Em várias entrevistas, se posicionou menoscabando a figura da vítima, como se ela tivesse responsabilidade, porque estaria alcoolizada. Está alcoolizada, isso é elemento do próprio crime que ele cometeu, porque se a vítima está alcoolizada, isso é estupro de vulnerável. Né? Então, isso é uma coisa macabra. Né? Isto é uma coisa macabra, todo esse conjunto de elementos, mas eu não quero monopolizar a palavra, já falei demais. Professor Dr. Gonzalo Vecina, um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas no Brasil no ano passado, que esses dados nos revelam? Primeiro, eles revelam a impunidade. Né? A impunidade, eu acho que é um dos problemas mais graves que o país tem. Essa impunidade meio gloriosa, né? Porque o Brasil é a segunda população carcerária do mundo. Né? E quando a gente fala em impunidade, a gente pensa logo, vamos prender. E não se trata de prender. Se trata de dar uma punição adequada para cada tipo de crime. Né? Grande parte desses agressores de mulheres, eles são também doentes, né? Porque uma pessoa que faz esse tipo de agressão, ela sofre de uma doença e o agressor precisa ser cuidado tanto quanto a pessoa agredida na sociedade. Então, quando eu falo em impunidade, não estou falando em prender, estou falando em adequadamente distribuir a justiça, o que deveria acontecer. Então, esse é o primeiro elemento fundamental, a impunidade. As pessoas, ao se sentirem impunes, são empurradas a fazer o crime. A segunda questão fundamental, já foi aqui levantada pelo Roberto, é a questão da política pública. Nós não temos políticas públicas adequadas para enfrentar o problema tal qual ele está se apresentando agora. Então, a proposta de ter uma cota de mulheres no Congresso, eu acho que é fundamental. Quer dizer, nós, homens, por melhor intencionados que sejamos, não conseguiremos dar voz à necessidade da manifestação da sociedade em favor das mulheres e em favor de diminuir esses crimes que estão sendo cometidos. Né? Essa questão da violência contra a mulher é um pedaço da saúde pública brasileira muito mal trabalhado, muito mal trabalhado. Não é só contra a mulher, também contra a criança, que entra nesse mesmo volume de violência que é praticado tanto as meninas quanto os meninos. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas. Este momento que nós estamos particularmente vivendo no Brasil é um dos piores momentos que nós passamos na nossa história recente em relação à questão da violência. Né? O nosso presidente
já disse, olha, você nem merece ser estuprada de tão feia que você é. Quer dizer, isto veio da palavra do presidente, que nós escolhemos, né? A forma como o Ministério do Direito das Mulheres, não sei o quê, da Damares lá, é conduzido, é uma coisa execrável, quer dizer, absolutamente a impunidade sendo realçada, né? Então, nós temos mesmo um problema muito grave e é um problema que vamos ter que enfrentar depois de 2 de outubro, reconstruindo, porque o que existia, o pouco que existia, foi destruído nestes 3 anos de governo Bolsonaro. As pessoas às vezes falam, você fala muito mal do Bolsonaro. Eu não estou falando mal do Bolsonaro, só estou falando o que ele fez. O que ele fez foi destruir o que nós tentamos construir nestes anos mais recentes, de respeito à criança, à mulher, e isso foi absolutamente destruído, a ponto de um deputado estadual sentir-se na condição de apalpar uma deputada estadual na frente de todo mundo. Nós vimos isso, vocês viram isso. Sujeito pegando na mulher de uma forma lasciva, e o que foi a punição dele? 6 meses de afastamento do mandato. Isso é uma vergonha sem tamanho, né? Agora, esse sujeito aí, o Mamãe Falei, falando as coisas que ele falou, né? Eu não acho que tem que ser cadeia para esses caras, não. Eles têm que ser execrados, né? Tem que ser apagados da vida pública. Essa que é a questão. A impunidade está aí. Então, tem um caminho muito longo a percorrer, viu, Mauro? Lincoln, sobre esse caminho longo que o professor Vecina destacou, porque estamos patinando nas nossas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, contra as meninas, apesar de termos dado aí passos importantes, o que é que ainda falta? Então, acho que a minha contribuição é no sentido de enxergar a coisa talvez um pouco mais ampla do que ela é, né? Eu fui corregedor do sistema prisional aqui de Minas, e a maior dificuldade é a denúncia, né? Eu acho que esses dados ainda estão a subnotificação é enorme. Isso é muito maior do que de fato aconteceu. Outro ponto importante, né? Se a gente for fazer uma análise dos dados absolutos, né? Chega a ser ridículo, mas a gente tem um decréscimo. Mas esse decréscimo não é porque diminuiu, não, aumentou. É porque a gente não tem a notificação. Com as escolas fechadas durante a pandemia, a única forma, talvez, da criança externalizar que ela foi abusada, né, e ela foi estuprada, é na escola. E a dificuldade, talvez, da mãe de denunciar o pai ainda é um tabu dentro da própria casa. Então, eu acho que o debate tem que ser muito mais amplo, sabe? Eu acho que o debate tem que ser muito mais aberto. Eu acho que quando a gente começa a trazer as coisas às claras, né, e a gente tende a colocar esperanças e culpas em 1 ou 2 ou 3 pessoas. Esse é um problema arraigado na cultura brasileira. Esse é um problema que já vem de anos. Eu acho que a gente precisa de enfrentar a coisa como ela é. Eu até trouxe aqui alguns pontos. Eu acho que um dos pontos é primeiro trazer essa discussão aberta nas escolas, né? Eu acho que a doutora Neiva trouxe muito bem. Ela tem parte fundamental nessa discussão. Eu acho que também começar a ter políticas públicas específicas, né? O nosso querido professor acabou de falar, a impunidade é enorme. A impunidade é enorme. Quantos desses casos foram de fato apurados, né? Esses dados aqui são oriundos da Polícia Civil. Quantos desses casos foram de fato apurados? Houve investigação até o final e a punição ao agressor, né? E quando a gente for esmiuçar esse número, você pode ter certeza que a punição ela é irrisória. E aí entra também, né? E aí eu acho que o doutor Roberto Liviano trouxe muito bem a representatividade das mulheres. Não adianta também eu simplesmente, né, colocar uma cota no partido, isso não ser cumprido, e eu ter laranjas, e eu não ter investimento, não tem cota parlamentar para mulher. Né? Eu tenho, olha o número de candidatas. Não, mas não tem recurso para eventualmente fazer campanha. Não adianta, eu não vou ter representatividade. Né? Esses dados são alarmantes. 16% do Senado
As mulheres são a maioria da nossa população. Isso é um absurdo. Então, e aí eu concordo com o que o doutor Oliviano disse e da doutora Neivia também trouxe, somente a mulher para entender, porque ela está na pele. Por mais que nós tenhamos, né, empatia, a gente não entende. Pode ter certeza que a gente não entende. E a mulher, a presença da mulher ali é fundamental. E isso se muda, sim, na Câmara e no Senado. E aí a força vem, sim, do parlamento, e as políticas públicas têm que ser aprimoradas. O governo federal não pode se omitir em relação a esses casos, em relação à construção de políticas públicas para tratar casos específicos como esse. É muito triste, né? E aí, no próximo pauta, acho que a gente vai discutir, vai ter mais ainda pontos para poder puxar a orelha desse povo. Pois é, a próxima pauta, Lincoln, 12h21 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A próxima pauta vem na esteira da primeira, em sua coluna no dia 8 de março, no jornal Folha de São Paulo, dias após a revelação dos áudios do deputado sobre as ucranianas e no dia em que o presidente da República afirmou em discurso que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, a jornalista Marilis Pereira Jorge lista uma série de atitudes machistas dos brasileiros, inclusive no exterior, e afirma que Bolsonaro e Arthur Duval, deputado Arthur Duval, mamãe falei, são o retrato do homem médio brasileiro. A diferença entre os dois, para a jornalista Marilis Pereira, é que Bolsonaro vem de uma geração em que o machismo era não só admitido, como celebrado. E o segundo deu de cara com a parede da tolerância zero construída pelos movimentos feministas, que ambos desprezam, tanto o presidente Bolsonaro quanto o deputado Arthur Duval. Neivia, a nossa colega jornalista Marilis Pereira Jorge, na coluna dela, nesse artigo que ela escreveu, ela lembrou daquelas atitudes machistas cometidas por homens brasileiros na Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, contra mulheres russas, se aproveitando da simpatia delas, falando atrocidades, porque elas não entendiam o nosso idioma e não sabiam o que eles estavam falando, né? Dentro deste contexto, a gente observando o que aconteceu com Mamãe Falei lá na Ucrânia, vilipendiando a imagem da mulher, da refugiada ucraniana, a gente não caminhou absolutamente nada, não aprendemos absolutamente nada. Não, e eu acho que a fala do Arthur Duval, ela mostra literalmente, como a Marilis muito bem retrata, que ele representa o pensamento do homem brasileiro médio. Infelizmente, um homem de 36 anos, que já deveria ter evoluído, que foi eleito por quase 500 mil pessoas no estado de São Paulo, 478.280 votos, que eu fui olhar qual era o quórum dele, votaram nesse sujeito. E uma boa parte foram mulheres que votaram nele. Então, as mulheres que votaram nele certamente estão absolutamente indignadas, porque o áudio é nojento, é asqueroso, é misógino, é uma coisa indescritível. Mas, voltando ao meu ponto de que a gente começa na educação das nossas crianças, e eu disse, eu tenho 2 filhas adolescentes, eu vi, uma já tá na faculdade, mas a outra ainda está no colégio, eu vi nos últimos 4, 5 anos, quando elas estavam terminando o ensino fundamental 2 e entrando no ensino médio, eu vi o comportamento na escola dos meninos de classe média alta de São Paulo. No nível de machismo, de misoginia que eles aprendem em casa. E que a escola teve que promover fóruns, ano após ano, para combater esse tipo de comportamento, para falar sobre igualdade de gênero, para falar sobre feminismo, para tentar educar essas crianças. Só que a gente tem que educar os pais também. Então, eu fico imaginando como é que vai ser esse sujeito, pai, que tipo de educação ele vai dar para o filho dele e para a filha dele. Então, a gente precisa, de novo, olhar para a educação e, voltando para um ponto que retrata muito bem os nossos políticos, primeiro que a gente não tem representatividade no Congresso.
proporcional à nossa representatividade na população brasileira. Mas segundo, e eu concordo com o doutor Liviano, a gente tem que ter as cotas que de fato funcionem, porque as cotas, na teoria, a gente tem, mas aí a gente arruma, como o doutor Lincoln trouxe, os laranjas e não acontece nada. Mas doutor Gonzalo trouxe a violência de gênero, que as poucas mulheres que chegam nos ambientes políticos têm que se sujeitar a ser apalpada na frente das câmeras, ou a ouvir de um futuro presidente da República que ela não merece nem ser estuprada, e nada acontece. Então, recentemente, eu vi uma entrevista da Manuela, Manuela Dávila, ex-candidata a presidente da República, para Miriam Leitão, onde ela falava de tudo que ela sofreu com uma bebê de colo durante a campanha, de violências inenarráveis, ao ponto de que ela lançou um livro com todas as mulheres na política falando sobre os episódios de violência. Então, essa violência, ela vai muito além do estupro, da violência doméstica, ela permeia todo o nosso tecido social. E ela é muito velada, ela é muito naturalizada. Então, a gente tem que investir nisso. E o tamanho do desafio, né, Nívia? Porque quando a escola tem a oportunidade de levar ali para o aluno para falar da luta feminina contra as injustiças, para falar da luta feminina pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades, e aí essa criança vai para casa e fala para o pai que está aprendendo sobre essas coisas, o pai sexista, o pai misógino vai falar, mas o que é isso? O que essa escola está fazendo? Olha o tamanho do desafio. E volta para a escola e ameaça tirar o filho da escola, porque a escola só tem comunista, porque a escola está pervertendo a cabeça da criança. É muito complexo isso, de fato, é muito complexo. Sim. 12h27, pessoal, a gente vai fazer uma parada breve aqui para o intervalo, neste programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. É rapidinho, a gente volta em seguida aqui com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, você está na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, acompanhando o programa Gente que Fala. Edição de quinta-feira, programa Programa Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso tema de agora: o Supremo Tribunal Federal manteve o prazo de inelegibilidade a candidatos condenados pela Justiça a partir da condenação até 8 anos após o cumprimento da pena, conforme determina a lei da ficha limpa. A maioria dos ministros discordou do relator Cássio Nunes Marques e acompanhou a divergência de Alexandre de Moraes, que entendeu que o tema já foi julgado pelo Supremo quando a lei da ficha limpa foi analisada em sua totalidade em 2012 e, portanto, não haveria motivo para a Corte se debruçar novamente sobre essa questão. Procurador Liviano, a gente está falando de uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada pelo PDT, pedindo para o Supremo esclarecer se o prazo de inelegibilidade pode ou não superar o prazo de 8 anos contados a partir do trânsito em julgados. Foi mantida a íntegra da lei da ficha limpa. Esse foi o trabalho feito lá no Supremo, não é isso? Sim, Mauro. Eu estive acompanhando esse julgamento. Aliás, eu estou participando do programa aqui de Brasília, né? Logo mais retorno a São Paulo, e acompanhei esse julgamento lá no plenário do Supremo. Acompanhei atentamente
os votos e tinha bastante preocupação sobre o desfecho dele, tendo em vista o teor do voto do relator, o ministro Cássio Nunes Marques, dado em 2020, que tinha um conteúdo bastante suave para os criminosos, para os violadores da lei, né? Apesar de que em 2012, o Supremo já havia decidido, a lei da ficha limpa, ela está de acordo com a Constituição e é perfeitamente possível e razoável que a inelegibilidade, o prazo de 8 anos, seja contado após o total cumprimento da pena. Esse era o ponto em discussão ontem. Em 2012, o Supremo entendeu isso é perfeitamente constitucional, essa é uma garantia importante da sociedade e é isso que a lei da ficha limpa estabeleceu, um prazo de inelegibilidade que se conta depois do cumprimento da pena. O voto do ministro Cássio Nunes Marques concedia uma colher de chá para estes criminosos, permitindo que, já durante o cumprimento da pena, já se começasse a contar esse prazo, criando uma espécie de detração, que é uma figura do direito penal. Direito penal é direito penal, direito eleitoral é direito eleitoral, né? O voto determinante, o voto divergente, que foi determinante para esse desfecho ontem, foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto corajoso, contundente, bastante importante no encaminhamento do julgamento. Acompanharam-no, sem qualquer ressalva, as ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, ministro Fachin, o ministro Fux e mais um ministro que eu não estou me recordando. Foram 6 votos a favor. Barroso, o senhor citou? Não, Barroso não. Foram 6 votos a favor da manutenção intacta, íntegra da lei da ficha limpa. E tiveram ressalvas, senões, o ministro Barroso, o ministro André Mendonça, o Cássio Nunes, e o Lewandowski, que foi o 6º voto, tá? E o Cássio Nunes. Então, foi 6-4, o ministro Toffoli não estava presente, porque se submeteu a uma cirurgia, né? Mas, ao final, a lei da ficha limpa foi mantida íntegra e, pelo menos, esse instrumento que protege o patrimônio público, que é um filtro protetor da sociedade, ontem foi mantido intacto, né? Nós temos tido várias derrotas. No ano passado, a lei de improbidade foi esmagada, a lei da ficha limpa mesmo teve uma mudança ruim, permitindo que quem foi condenado por prestar contas de maneira indevida mantenha elegibilidade, mas ontem a sociedade teve uma derrota, o Instituto Não Aceita Corrupção e o MCCE estavam presentes no Supremo lutando por isso. Procurador Liviano, alguns políticos condenados já estavam, digamos, se aproveitando, né, dessa possibilidade a partir daquela mudança que o ministro Cássio Marques tinha feito, trazendo a possibilidade da detração daquele prazo, estavam já se aproveitando disso para tentar reaver cargos, por exemplo? Estavam com essa expectativa, Mauro, mas era necessário um pronunciamento pelo Pleno do Supremo, né? Havia uma grande expectativa em relação à deliberação de ontem, mas, felizmente, a deliberação foi majoritária em favor da preservação da lei da ficha limpa. Foi dito que não é impossível uma revisitação do tema à luz da Constituição, desde que haja um fato novo, desde que haja motivo para isso. A lei é a mesma, a sociedade tem a sua percepção e essa análise aconteceu em 2012. De 10 anos para cá, nada justificaria uma nova interpretação constitucional. Esse foi o sentido da decisão de ontem, né? Portanto, aquela decisão
de 2012, ela deve ser respeitada, até porque uma importante expectativa da sociedade é a segurança jurídica por parte das decisões da Suprema Corte do país, né? Lincoln Faria, seu olhar sobre esse tema, a decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém o prazo de inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Primeiro, né, já é difícil punir, né, já é difícil identificar e apurar o ilícito cometido, principalmente quando ele é cometido por alguém dentro da administração pública, né? A gente sabe a pressão que existe e a dificuldade de ser por esses crimes. Quando se aplica a penalidade, aí a gente tem a possibilidade de, sim, tornar aquele candidato inelegível, e aí, de repente, você tem uma modulação da decisão, não faz o menor sentido, né? Então, ainda bem, né? E fico feliz que o doutor Roberto Liviano estava lá acompanhando, né? É o controle social. Isso a gente precisa, né, de deixar claro, né? A importância do peso da sociedade nesses temas, porque ali a gente demonstra, de fato, a vontade, a importância dos grupos, né? Então, eu acho que o crime não pode compensar no Brasil. É por isso que a gente está, talvez, onde nós estamos hoje, né? O crime não pode compensar e a gente tem que acabar também, né? Acho que hoje a internet nos proporciona isso. A gente não pode deixar que o brasileiro esqueça, que caia no esquecimento, né? Eu acho que esses políticos se furtam muito disso, né? Não, tranquilo, olha, eu tento reduzir aqui, não 8 anos, já o tempo que eu fiquei recluso já conta, e aí eu volto a me eleger e eu consigo ali de novo. Isso tem que acabar, isso tem que acabar, né? 8 anos é o que a lei determina, mas dependendo do que foi cometido, isso tem que ser expurgado da vida pública. A gente tem que começar isso e o voto é muito importante e esses mecanismos são de suma importância também para a gente poder manter o nosso ambiente limpo de fato de pessoas que não merecem mais a nossa confiança. 23 minutos para 1 da tarde. Mauro, Sim, só um adendo a isso que falou o Lincoln. Observar-se dos 4 votos que permitiam a revisão, permitiam o desmonte da lei da ficha limpa, dos 4, 2 deles, os 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça. Dos 4 que queriam a revisão da lei, Cássio Nunes e André Mendonça. E se registre isso. Registrado, vamos seguindo aqui, 22 minutos para 1 da tarde, o próximo tema, professor doutor Gonzalo Vecina. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em quase todos os ambientes abertos, mas manteve, pelo menos por enquanto, nas escolas, no transporte público e em ambientes fechados no estado de São Paulo. E a decisão ocorre após alguns outros estados tomarem medidas semelhantes e a cidade do Rio de Janeiro desobrigar o uso de máscaras, inclusive em lugares fechados, além de prometer que a exigência do comprovante de vacinação deve ser suspensa em 3 semanas. O seu olhar sobre essa medida de ontem do governador de São Paulo, que flexibilizou a obrigatoriedade do uso de máscaras, o senhor concorda? Precipitado? Não é? Era o momento? Seu microfone, professor Gonzalo. Primeiro, a gente tem que olhar que essas decisões, tanto a do Rio de Janeiro quanto a de São Paulo, elas não foram tomadas de uma forma sem ouvir a ciência, né? Tanto no Rio de Janeiro tem uma comissão de profissionais que faz a assessoria do prefeito da cidade. Nessa comissão tem 2 ex-ministros da saúde, 2 bons ex-ministros da saúde, tem infectologistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, então tem gente competente. Eu fui olhar isso, né? A decisão foi tomada por unanimidade dentro do grupo para tomar essas medidas. O fato é que nós estamos nesse momento, tendo uma redução muito grande do número de casos, uma redução do número de internados, do número de óbitos. A epidemia está retraindo. Por que ela está retraindo? Porque ela fez o estrago que ela tinha que fazer. Os suscetíveis tiveram a doença,
e aqueles que foram vacinados conseguiram, no mínimo, ter a doença de uma forma mais branda. Então, nós estamos entrando, principalmente nos municípios onde essa variante Ômicron começou, e aí é São Paulo e Rio, né, porque foi as portas de entrada de aeroportos, nós estamos tendo uma queda vertiginosa no número de casos, assim como nós tivemos um crescimento vertiginoso no número de casos também, né? Coisa que nós estamos enfrentando hoje na Coreia do Sul. A Coreia do Sul está passando lá um perrengue desgraçado, porque a Ômicron chegou lá. E a Ômicron não respeita nada. Eles estão tendo, num país de 50 e poucos milhões de habitantes, estão tendo 250 mil casos dia, né? Então, é uma situação bastante difícil a deles. Agora, nós já vivemos. A Ômicron veio, fez um pico imenso, levou o número de mortes para mais de 1.000 mortes por dia, e agora estamos com menos de 400 mortes por dia. É muito, é muito. Qual é o adequado? Não tem adequado. O que é importante é que a gente baixe. O que é o que a gente chamaria de um momento endêmico da situação sanitária? É quando eu tiver um número de casos tão pequeno quanto eu tenho de gripe. A gripe é uma doença letal também. Eu tenho a gripe continuamente na sociedade, e ela cresce um pouco mais no inverno, porque a gente acaba se fechando e tal, então ela cresce um pouco mais, mas a endemia chegará quando a gente tiver aí com 20, 30 mortes como média diária. Estamos distantes disso? Estamos distantes. Mas também a população já não aguenta mais. Então, eu acho que sim, está na hora de diminuir o uso da máscara em ambientes abertos, com absoluta certeza. Em ambientes fechados, eu acho que o Rio exagerou um pouco. Acho que nós deveríamos manter. Mas, de qualquer forma, vamos que vamos. Porém, você que é portador de comorbidade, você que é idoso, né? Comorbidades são doenças mais graves, um transplantado de órgãos, use máscara. Eu vou continuar usando a minha máscara em ambientes fechados, com certeza, e em determinados ambientes abertos também. Por quê? Porque eu tomei as 3 doses da vacina, mas sei que eu tenho um risco. Eu não quero passar por esse risco. Agora, a flexibilização da obrigatoriedade do uso da máscara, professor Vicina, mas sem baixar a guarda em relação à vacinação. A gente sabe que a proteção contra a Ômicron vem com a terceira dose. Muita gente não tomou, tem gente que não tomou sequer a segunda, e aí as evidências científicas demonstram. Quem está nos hospitais morrendo é porque não está com o ciclo vacinal completo. A vacina é fundamental, não há dúvida nenhuma, e nós temos que reforçar essa questão da terceira dose. São Paulo é um dos estados que tem mais alto índice de cobertura por terceira dose. Mas os estados do norte do país têm uma situação lamentável. Tem estados do norte do país, como o Amapá, por exemplo, que não chegaram ainda a 50% de 2 doses da população. E a cobertura de vacinação de crianças também está muito baixa. Da vacina Covid e de todas as outras vacinas. Nós temos hoje falta de aplicação de vacina da poliomielite em 40% das crianças. Há o risco muito grande da reintrodução dessa doença. Vários países do mundo estão experimentando a reintrodução da poliomielite. Seria um desastre sem tamanho se nós viéssemos a ter novamente casos de poliomielite, que é letal e, quando não mata, tem a possibilidade de produzir a deficiência física, né? As pessoas podem perder a movimentação de membros. Então, isso é muito grave. Temos que recuperar grande parte da responsabilidade do governo federal, que parou de fazer campanha. Temos que recuperar a cobertura vacinal geral e fazer um esforço muito grande para aumentar a cobertura vacinal da Covid-19 para poder voltar ao tal de normal que as pessoas ficam querendo voltar, né?
Faltando 15 minutos para 1h da tarde, o nosso próximo assunto por aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, disse nesta semana que a Corte não vai cruzar os braços em situações de ameaças às eleições. Segundo o magistrado, a Corte dará a resposta devida de acordo com os desdobramentos que ocorrerem. E Fachin citou a atribuição do TSE para fiscalizar as regras da propaganda eleitoral. Ele apontou preocupação com o uso irregular de aplicativos para propagar desinformação e defendeu a iniciativa de firmar parcerias para combater o disparo de desinformações. Conseguiu com o WhatsApp, com o Instagram, Facebook e Twitter, mas ainda não com o Telegram. Lincoln Farias, muito bem, o esforço aí concentrado, né, do TSE, segundo o ministro Fachin, o tribunal não vai cruzar os braços, vai atuar fortemente. Agora, até que ponto haverá forças, né, sendo que ele não conseguiu, o tribunal, nada ainda com o Telegram? Primeiro, eu acho que a gente está numa era muito complexa, né? A gente está com acesso à informação assim, enorme. E eu não estou falando de informação verdadeira ou falsa, de informação de modo geral, né? Eu acho que hoje um adolescente ele consegue contestar uma professora dentro da sala de aula, e nem sempre os argumentos que ele vai utilizar são verdadeiros, né? Ele vai ali tentar fazer uma pesquisa no Google. Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho que a gente tem que disseminar a verdade, acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente tem que começar a disseminar a verdade. Muitas vezes a gente perde muita energia tentando combater a mentira, a gente esquece de disseminar a verdade. Acho que esse é um dos primeiros pontos. Eu acho que também um aplicativo, né, de mensagens não vai ser suficiente. A gente conseguir faltar vão surgir outros, né? Está muito dinâmico. Hoje o mundo é muito moderno. E a gente não deve também, acho que é um ponto muito interessante, eu passei por um caso e eu queria externalizá-lo aqui alguns anos atrás. E foi um caso muito interessante. Eu ouvi um comentário de uma pessoa muito até culta e antenada. Ela falou assim, olha, a sociedade brasileira não estava pronta para a lei de acesso. E aquilo me incomodou profundamente. Por quê? Porque eu falei, como que ele, né, essa pessoa, tem a prepotência de achar que ele consegue mensurar a maturidade da população brasileira? Então, esse eu acho que é o ponto. A gente não pode subestimar também a maturidade da nossa população e enxergar a verdade. É óbvio que a disseminação de fake news ela é terrível, ela desinforma muito, mas a gente também tem que confiar no nosso povo e disseminar a verdade, reforçar a verdade. Então, para cada mentira, eu vou reforçar a verdade. Eu acho que o trabalho, não só do TSE, mas ele deve ser também dos governos estaduais, federais, em disseminar a verdade com transparência. Eu acho que o grande ponto é esse. Traga transparência, dê acesso aos dados de fato, e a população vai conseguir assimilar. A gente não deve subjugar a nossa população. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente subjuga, a gente entende que o nosso julgamento é melhor do que o deles. Então, esse é o grande ponto. Eu acho que a gente precisa de fazer um shift, senão a gente fica discutindo muito como combater fake news e a gente esquece de disseminar a verdade. Eu acho que é um dos grandes pontos, mas eu acho que o TSE está no caminho certo. Esse é o caminho. Em breve, eu acho que não só o Telegram, mas outros vão também se curvar a isso e vão entrar como parceiros da não disseminação de fake news. Nívia, para te ouvir a partir do seu trabalho como influenciadora digital que você tem no seu dia a dia, a gente já tocou nessa tecla por diversas vezes, o fato de que tem muita gente que identifica fake news, que sabe que aquilo é desinformação e propaga para ver o circo pegar fogo. Não, isso parece que é um universo pequeno, não é muita gente que faz isso. Nós aqui jornalistas temos um trabalho danado para identificar, e você imagina a população. Nós temos esse trabalho porque a fake news tem um ponto ali, tem alguns elementos que tornam aquilo parecendo crível, né? Sim. Então, é isso que acontece. Então, você imagina a população de uma maneira geral diante disso tudo. É assustador, Mauro. Eu faço parte de um grupo que chama Redes Cordiais e a gente trabalha exatamente para combater fake news e para educar a população e como identificar se uma notícia é falsa ou não. Mas o que mais me assusta não é eu ver a população que teve pouco acesso à educação acreditar nas fake news. O que mais me assusta é eu ver cotidianamente pessoas
com um nível altíssimo de educação se deixar enganar por fake news por uma questão de ideologia. Isso eu acho muito assustador. Sim. E aí, doutor Lincoln, eu acho que o nosso maior problema é esse. Eu acho que a gente tem esse risco da nossa população culta, letrada, está se deixando levar por ideologias, sem ter mais o senso crítico de separar uma coisa da outra. Porque eu vejo isso, gente, de coração partido, eu vejo isso na minha família, no grupo da família. Eu vejo meus tios, engenheiros, diretores, presidentes de empresas disseminando coisas que eu digo, não é possível. Eu acho que eu vou ter que parar de você. Já silenciei o grupo algumas vezes, inclusive, por conta disso. Eu falo, eu preciso manter a relação familiar, então eu vou fazer de conta que eu não estou vendo aqui, porque não adianta entrar no embate. Mas um ponto que me chama a atenção, que tem me chamado a atenção da semana passada para cá, que não tem a ver com rede social, e aí eu gostaria muito, inclusive, de ouvir o doutor Lincoln e o doutor Liviano, é que eu tenho visto partidos políticos fazendo campanha velada com pré-candidatos promovendo o partido na televisão. E até onde eu tenho a informação, isso não está na hora ainda de fazer isso, mas está escancarado. Tem um partido específico que está o garoto propaganda é o pré-candidato, falando inclusive das mulheres, promovendo as mulheres. E, gente, isso não é irregular? Isso não está errado? Isso não devia ser proibido? Sim. Procurador Liviano, depois do Lincoln, bem brevemente, porque a gente tem perguntas da audiência. Vamos lá, Sim. procurador. Neivia, isso é um típico exemplo daquilo que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Esse atalho, né, de querer usar um espaço que legalmente é destinado à propaganda do partido, não é um espaço para propaganda do candidato, né? Sempre procurar fazer adaptações e procurar aqueles atalhos dentro dos quais se possa encontrar subterfúgios para poder vender o seu peixe. A meu ver, é irregular, mas essa irregularidade precisa ser proclamada por quem? Pelo judiciário. Muito bom. Aí o judiciário decide, o processo sobe para o Tribunal Eleitoral, Regional, TSE, e isso vai terminar no Supremo, né? Então, não podemos nos esquecer que, muitas vezes, as decisões desse mesmo Supremo que ontem decidiu de acordo com o interesse da sociedade, nem sempre as decisões são dessa maneira. Foi esse mesmo Supremo que entendeu que, após a condenação em primeiro grau, é necessário irmos até o 4º grau para poder cumprir uma pena no Brasil. Esse mesmo Supremo foi quem decidiu dessa maneira, não é, Neivia? Então, isso é bastante complicado. Eu não quero ficar me alongando, porque o Mauro disse que há perguntas da assistência, vamos ouvi-las. E vamos, só para o fechamento desse tópico aqui com o Lincoln, aí eu já entro aqui nas questões da audiência. Eu vou ser muito breve. É uma questão de integridade, né? O que o doutor Oliviano falou, eles acham algo à margem, né? E tentam ali dar uma roupagem. É questão de integridade, né? Então, a gente tem que caminhar muito ainda. Então, vou deixar aberto aí para as perguntas. Vamos lá, 6 minutos para 1 da tarde. Agora, perguntas da audiência. Pelo Instagram, Marcelo Gouveia. Neivia, ele pergunta, na sua opinião, as inúmeras declarações sexistas e misóginas de alguns governantes têm motivação política? Com certeza, com certeza. Isso está comprovado, principalmente quando você tem as pesquisas políticas dizendo que as mulheres não vão votar em determinado candidato à presidência da República. A gente teve um episódio horroroso, que foi um vídeo construído quando houve a obra do metrô, para atribuir a responsabilidade do acidente à obra do metrô às mulheres de uma empresa, e esse vídeo milagrosamente foi viralizado logo depois da publicação de uma pesquisa dessa. Então, tem motivação política, sim.
Professor Vecina, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias participando aqui com a gente, ele pergunta quais são as efetivas diferenças entre a Salk, vacina Salk, e a Sabin. Ele quer saber se as duas têm a mesma eficiência ou a mesma eficácia. Não, a Salk é mais eficaz do que a Sabin. A Sabin é a gota que salva, né? É uma vacina que protege quando você consegue cobrir toda a população. Se não cobrir toda a população, ela tem deficiências. Nós conseguimos cobrir toda a população com a Sabin e por isso tivemos resultados fantásticos com a Sabin. Mas a Salk é mais eficaz. Pergunta da Adriana Gonçalves pelo Facebook. Procurador Liviano, que fim levou o relatório final da CPI da Covid? Perguntar. Veja, a gente nunca pode esquecer, Adriana, que a CPI ela colhe elementos, investiga, e esses dados são encaminhados ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público complementar as diligências e tomar as medidas necessárias. No caso, estamos falando do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, caberá ao Procurador Augusto Aras tomar as medidas que lhe cabe em relação ao Presidente da República, aos senhores deputados federais, aos senhores detentores de foro privilegiado, que devem ser por ele tomadas, não é? Porque tem foro privilegiado. Eu já disse aqui mais de uma vez que sou contra a manutenção do foro privilegiado. Nós precisamos vencer esta barreira garantidora de impunidade, não é? Mas isso depende de uma tomada de providência para que as punições aconteçam. Pergunta agora da Daniela Neves pelo YouTube. Lincoln, ela diz assim, a compra de times de futebol por alguns multimilionários, como ocorreu com vários clubes da Europa, e parece perto de ocorrer aqui, especialmente com o Cruzeiro e o Atlético, em Minas, não estaria mundialmente ligada à lavagem de dinheiro? É demais, né? Eu tive um professor no meu mestrado, né? E ele falou, olha, eu fiz uma pesquisa na Rio 2016 e os próximos casos de escândalo que vão estourar no Brasil estão vinculados aos esportes. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, né? Ainda tudo tem muito, um universo muito grande, viu? Aí nós temos casas de apostas, nós temos o que tem acontecido, engraçado, né? A corrupção no Brasil ela não inova, não, ela copia, tá? Ela copia o que vem de fora. Então, isso tudo já vem acontecendo na Europa, né? Esse movimento em outros países também, e a gente está só importando. Então, eu acho que a gente vai ter ainda, eu acho que é um grande indício, né? É claro que a gente não consegue aí falar time A, time B, né? A gente teve a SAF aprovada agora, então agora os times de futebol vão ter donos, né? Antigamente eles tinham donos velados, agora eles têm donos formais. Então, a gente vai enxergar isso. Eu acho que é um campo bom para os meus alunos escreverem, viu? Até vou falar com os meus alunos para começarem a escrever sobre o tema, para a gente começar a abordar isso no Brasil, com certeza. É um ponto de Lincoln, 5 segundos para a sua despedida. Olha, gente, muito obrigado. Um prazer estar aqui com grandes personalidades, né? É uma honra mesmo. Agradeço mais uma vez pelo convite e aos nossos ouvintes, né? Tenham fé e esperança no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter fé de que vai melhorar, né? A gente tem que ser otimista, sempre carregar talvez o que o brasileiro tem de melhor, que é o otimismo e saber que nós passamos por vários problemas e passaremos por tantos outros também. Muito obrigado. Doutor Gonzalo, 5 segundos. Além de ter fé, faça a sua parte. Lute para melhorar essa situação, principalmente em relação às mulheres. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Nívia Justa, 5 segundos. Obrigada pelo convite. É sempre uma grande oportunidade de aprendizado e aproveite o ano eleitoral e vote em mulheres. Procurador Roberto Liviano, 5 segundos. Vamos fazer a nossa parte, vamos votar com consciência e até dia 2 de maio estão abertas inscrições aí para o terceiro prêmio Não Aceito Corrupção. www.premionãoaceitocorrupção.com.br, voltado a estudantes de graduação e pós, empresários e jornalistas. Forte abraço. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça, o Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção,
a Nívia Justa, jornalista e influenciadora digital, o Lincoln Farias, gerente de integridade e riscos da Codenge, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e o Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu o apoio aí, Isaac, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A partir de agora, na sequência aqui, o musical Trianon, às 15h tem o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas, Radar Paulista, às 18h, com o Renato Albuquerque, e agora, ao vivo, Débora Mendonça com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Obrigado pela audiência, minha gente. 1h, 1 minuto. Tchau, até amanhã.